A crioscopia estuda a diminuição da temperatura de congelação de uma substância fluida pura, quando se acrescenta um soluto não volátil ou líquido. A redução da temperatura de congelação do solvente na solução é explicada devido ao fato de que as partículas do soluto atrapalham a cristalização do solvente. Em outras palavras, a crioscopia pode ser explicada da seguinte forma: quanto maior a concentração de uma solução, mais baixo será o ponto de congelamento. Como por exemplo, o ponto de congelamento da água pura é superior ao da água poluída, e a explicação disso é que a água poluída possui partículas não voláteis que dificultam o seu congelamento. Logo, a água pura dispensa qualquer corpo diferente, então é por isso que chega a cristalização mais rápido. Pablo e Davi falaram que quando se adiciona um soluto faz com que abaixe o ponto de congelamento. Só que agora eu vou mostrar na fórmula que calcula essa variação. A variação de temperatura de congelamento é igual à constante crioscópica vezes a molaridade vezes I, que é o fator de Van Hoff. Para calcular W, que é a molaridade, você precisa dos valores de N1, que é a quantidade de soluto, e M2, que é a massa do solvente. E para calcular I, que é o fator de Van Hoff, precisa-se do grau de ionização e da quantidade de partículas dissolvidas por mol. A fórmula completa está no vídeo. Agora eu vou comparar o ponto de congelamento de algumas soluções. A gente tem aqui o glicose 1 mol por litro, sacarose 1 mol por litro, glicose 1 mol por litro e NaCl 1 mol por litro. A gente tem a A e a C, que são a glicose 1 mol por litro e a glicose 1 mol por litro, que nelas a gente tem o dobro do efeito coligativo, de A para C. A temperatura cai o dobro. Na A vai cair 0,93 graus Celsius e na C vai cair 1,86. Se a gente for ver, a gente também percebe que na C e na D tem um efeito igual, só que a concentração do NaCl é a metade do da glicose. Só que a variação fica igual porque tem o processo de dissociação, que é o NaC, o Na+, né, separando do Cl-. Aí acaba que a gente tem um de Na+, e um de Cl-, por isso a concentração fica o dobro. Isso devido ao I, que é o fator de correção, ele é igual a 2. A concentração acaba sendo de meio vezes 2, que dá 1 mol por litro. Agora no gráfico a gente vai ver a variação da temperatura de congelamento. Dá para ver ali que a pressão está ao nível do mar, né, 660 milímetros de mercúrio, que equivale a uma atmosfera. A gente percebe que a água está congelando a 0 graus. E lá dá para ver também que ao adicionar o soluto não volátil, como a glicose, como o NaCl do exemplo de antes, acontece a diminuição da temperatura de congelamento. Nos casos lá foram 0,93 e 1,86 negativo. No gráfico está escrito as variações de temperatura de congelamento de A e B e C e D lá em cima. Isso não acaba importando se é sal ou açúcar. A concentração final toda vai acabar sendo igual. O gráfico não está todo certinho, né? Dá para ver ali que a linha vermelha ela não está passando certinho onde que era para passar, né? Do 1,86 e do 0,93, mas eu acho que dá para entender. Agora o Luiz Roberto vai começar o experimento aí. A gente irá fazer um experimento bem fácil, o qual envolve 2 copos de água de quantidades equivalentes, um saleiro e uma colher. Bom, em um dos copos iremos colocar uma colher de sal, mexer e após isso colocar na geladeira. 2 horas depois. Bom, após 2 horas ambos os copos na geladeira, podemos ver que o copo sem sal está congelado, já completou seu processo de solidificação, e o copo com sal ainda está líquido. Agora eu vou falar de algumas curiosidades sobre a crioscopia. Em alguns países com inverno muito rigoroso, como a Rússia, as estradas ficam cobertas de neve. E as pessoas, para resolver esse problema, jogam sal na neve fazendo ela derreter. Aqui no Brasil, também é comum ver em churrascos que as pessoas jogam sal no fundo do isopor onde se está gelando a cerveja, fazendo ela ficar a uma temperatura mais baixa mais rapidamente. Por que isso acontece? Porque a adição de um sal, que é um soluto não volátil à água, atrapalha na solidificação das moléculas
e faz com que o ponto de congelamento da água diminua, fazendo com que ela precise de mais temperatura para ela derreter. Bom, finalizando agora, esse foi aí o nosso trabalho a respeito de crioscopia. E como você pode perceber, os nomes e os números dos integrantes do grupo estão aparecendo aí na tela. Tenha um bom dia.